A paz do Senhor, vamos fazer o comentário da lição de número 12, no qual tem a epígrafe Vivendo em Constante Vigilância. Nosso texto áureo, que encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, fala sobre a necessidade de se estar vigiando, né? O texto diz assim: Vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A leitura bíblica em classe que encontra-se em Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 41, né? Jesus ele indo a um lugar chamado Getsemane, quando ele vai fazer uma oração muito profunda, muito íntima, devido à necessidade de os fatos que iriam decorrer, né, que antecederiam a sua prisão, consequentemente a sua morte. E o versículo 41 do texto de Mateus, capítulo 26, fala sobre vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E há muitos que procuram ter um entendimento a respeito disso, né, sobre essa questão de o espírito está pronto e a carne é fraca. Então, alguns procuram compreender qual o sentido aqui, mas nós devemos observar que, dependendo do texto da Epístola aos Romanos, capítulo 8, quando fala muito sobre a luta da carne e do espírito, o capítulo 6, capítulo 7, também da mesma epístola aos Romanos, vai falar sobre a necessidade esse conflito interior do homem em querer fazer a vontade de Deus, mas também realizar as obras da carne. Há uma luta constante, por isso que o apóstolo Paulo disse que o mal que não quero, isso faço, e o bem que eu quero, isso eu não faço, porque ele está demonstrando que a natureza pecaminosa, a natureza humana decaída por conta do pecado, é tão forte que subjuga, domina o homem, e é necessário que o Espírito Santo que dá a capacidade para que o homem venha a vencer as suas fraquezas. Muitas vezes ele vai até tropeçar, mas a Bíblia adverte-nos, né, e nos tranquiliza também, quando na epístola que escreveu São João, no capítulo 2, diz que não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Mas essa necessidade de vigilância, né, de estarmos constantemente vigiando, isso faz parte da vida cristã, pois não adianta apenas você estar lendo a palavra e estar orando, e estar pregando, e estar evangelizando, e estar indo à igreja, mas é necessário que você também possa estar vigiando o tempo todo. Por quê? Porque sabemos que o adversário ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Então ele anda sorrateiramente ao nosso derredor, observando-nos e procurando nos levar à queda, procurando nos distanciar de Deus. Mas quando nós procuramos ter vigilância, nós estaremos atentos a quaisquer investida de Satanás, quaisquer tentativa dele de nos afastar da comunhão com Deus, visto que a igreja moderna ela necessita de ter vigilância, pois há muitos falsos ensinos, há muitos falsos profetas, há muitos falsos obreiros no seio da igreja, no qual estão disseminando heresias, disseminando ensinamentos contrários às Sagradas Escrituras. Mas por que tudo isso? Porque a igreja deixou de vigiar, né? Não é nem tudo que brilha significa que é luz, que é ouro. Então nós devemos ter uma vigilância constante, estar atento, até porque a Bíblia diz que
Desperta tu que dormes. Então, ou seja, aquele que está dormindo, ele não tem noção das coisas que acontecem ao seu redor, mas no momento em que ele está atento, então ele está percebendo as coisas que ocorrem ao seu redor, né? Porque dormindo, a pessoa está o quê? Relaxando e não está percebendo os movimentos ao seu redor. E aí a Bíblia adverte a todos nós que devemos estar o quê? Sóbrios, devemos estar acordados. Então, nessa questão, espiritualmente falando, nós devemos estar atentos, não podemos vacilar, não podemos dormir, porque se nós vacilarmos, o adversário ele vai acabar sempre colocando alguma coisa para nos distanciar de Deus. E isso a igreja tem padecido muito por conta da sua negligência dos dons espirituais, principalmente o dom do discernimento de espírito. Mas, pois bem, nesse comentário eu quero ressaltar aqui a questão de Jesus no Getsemane. O Getsemane era um lugar identificado, né? Um lugar que possuía muitas árvores, um lugar que era bastante conhecido tanto de Jesus como também dos discípulos, porque Jesus muitas vezes ia ali naquele lugar e até mesmo foi por Judas conhecer aquele lugar que ficou facilitado também a sua ida, como podemos ver no capítulo 18 do Evangelho de São João, no versículo 2, que diz assim: e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então veja que era um lugar, né, um horto, um lugar ali de muitas árvores, um lugar propício para que a pessoa ficasse a sós, ter uma intimidade, né? O Getsemane, que é uma palavra que significa, na versão aramaica, é, prensa no azeite, né? E ali Jesus foi prensado, por assim dizer, até porque quando nós lemos o texto aqui em Mateus, capítulo 26, acompanhe comigo, a partir do versículo 36, diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Observe que Jesus aqui ele revela que a sua alma está cheia de tristeza, está angustiada até a morte. Vamos ver o que o evangelista Marcos escreveu, como ele colocou essa situação. Acompanhe comigo em Marcos, capítulo 14. Vamos ver aqui a partir do versículo 34. Diz assim, versículo 33. Pronto. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Né? E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. Olha aqui agora que ele vai mostrar esse detalhe que Jesus ele prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Que hora era essa? Vamos descobrir aqui adiante, né? Porque questão do cálice de Jesus, há muitos comentários a respeito disso e alguns acabam afirmando que seria
as questões físicas, o sofrimento físico que Jesus passaria e ele não queria passar pelo sofrimento físico. Só que nós vamos ver nesse comentário bíblico que não era isso. Mas antes vamos ver o que o nosso evangelista Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, ele vai relatar sobre isso. Acompanhe comigo. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se em joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até ao chão. Observe que Jesus aqui, o evangelista Lucas, vai relatar esse detalhe de um anjo que desce do céu para confortar a Jesus. E Jesus estava com tanta agonia, tanta tristeza, tão profundamente ali em pavor, que a tensão era muito grande, que os vasos capilares, romperam-se e gotejaram até sangue. Quando nós olhamos aqui no texto em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, acompanhe comigo, Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Nós vemos que Jesus, ele veio, e acabou padecendo por nossos pecados, Ele acabou sofrendo por todos nós, né? Tendo uma vida exemplar, procurou ser o exemplo, para todos nós. Foi o homem perfeito aqui na terra, Foi aquele que procurou viver de uma maneira perfeita para nos salvar. Era o nosso representante, era o homem perfeito, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. A Bíblia nos relata que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu por todos nós. Mas vejamos aqui, então, esse emblemático pedido de Jesus, quando ele fala a questão do cálice, que se fosse possível, passasse dele esse cálice. Observe que é bom nós lermos os evangelhos sinóticos para termos uma compreensão adequada sobre essa questão. Vejamos que os sofrimentos físicos, como alguns afirmam, que era o cálice que Jesus não queria beber, não tem fundamento bíblico em relação a isso, Até porque nós temos que entender que Jesus, ele na sua presciência divina, ele já sabia do que iria ocorrer com ele fisicamente, o que os homens fariam com ele. Veja comigo aí no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 16, no versículo 21, que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Observe que no capítulo 20 do Evangelho de São Mateus,
no versículo, a partir do versículo 18, Jesus vai dizer o seguinte: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Observe que a questão do sofrimento físico não era o cálice que Jesus não queria beber, até porque ele já sabia de antemão que o que iria acontecer, né? Então, ele relata que as coisas que viriam sobre ele. Então, não era esse o cálice, até porque ele, em outras passagens, como nós podemos presenciar no Evangelho de São João, ele disse que ele veio fazer a vontade do Pai, né? Ele veio executar a obra do Pai. E a obra do Pai era necessário que, primeiro, o plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, dentro da sua presciência divina, né? Por isso que o texto vai dizer lá na epístola de São Pedro e também no livro de Apocalipse que o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo, ou seja, o plano de Deus para redimir a humanidade já estava planejado, mas quem executaria? A segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, para executar essa obra, e essa obra não era uma coisa não era uma coisa fácil, exigiria uma situação em que levaria a esse momento crucial de Jesus angustiar-se até a morte. Por quê? Porque nós podemos comprovar que Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos: Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Observe que o Pai estava em Jesus e Jesus estava no Pai. Ou seja, a comunhão íntima da primeira pessoa e da segunda pessoa da Trindade, o Pai e o Filho. E veja que a Bíblia relata que no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que os pecados é que fazem separação do homem para com Deus. Logo, o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos informa que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus, ao ser levantado na cruz, tornou-se o maldito de Deus. Porque assim como está escrito no livro de Deuteronômio, que aquele que fosse pendurado era maldito, né? Então, ou seja, Jesus, a Bíblia diz lá na epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 24, que os nossos pecados estavam sobre ele. Logo, os pecados da humanidade sobre Jesus, ele tornou-se o maldito de Deus. Nesse momento, o Pai não poderia ter comunhão com ele. E Jesus não queria romper essa comunhão, essa relação íntima com o Pai, como ele disse até no capítulo 17 do Evangelho de São João, que eu estou em ti e ti está em mim, ou seja, ele e o Pai, um no outro, mas o pecado da humanidade, né, o castigo que nos traria a paz, recaiu sobre Jesus. E para executar o plano que o Pai estabeleceu, era necessário que em um determinado momento o Pai e o Filho rompessem uma comunhão. Por quê? Porque os pecados da humanidade cairiam sobre Jesus. É por isso que ele foi moído, ele foi castigado, ele sofreu. E ele angustiou-se muito para que não passasse por esse momento. Mas olhe como ele diz, como ele submeteu-se à vontade do Pai. É por isso que ele diz assim: se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, ele não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era essa. É por isso que na epístola aos Colossenses está escrito que agradou ao Pai moê-lo. Foi do agrado do Pai que Jesus sofresse, mas o Pai alegrou-se não pelo sofrimento do Filho, mas pelo Filho estar executando
submetendo-se a uma situação por amor à humanidade. É por isso que todos aqueles que não reconhecerem o sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz do Calvário não obterá salvação. Veja a advertência que as Escrituras nos fazem lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós por uma tão grande salvação a ser anunciada pelo Senhor? Veja que quando Jesus diz: passe de mim este cálice. O que Jesus quis dizer com este cálice, né? Na verdade, como eu já falei, tem sido objeto de muita discussão, né? E muitos procuram dizer que Jesus estaria orando para ser poupado da questão física, né? De morrer de uma maneira terrível, mas podemos observar que ele estava destinado a morrer pelo pecado da raça humana. Ele já estava consciente disso. Quando nós lemos o Evangelho de São Marcos, né, no capítulo 10, no versículo, no versículo 33, nós podemos até conferir esse detalhe aqui. Vamos aqui, Marcos 10, versículo 33, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, escarnecerão e o açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus disse: eu tenho o poder de dar a minha vida. Ninguém tem poder de tomar a minha vida, mas eu dou. Eu vou dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Então, a morte física, o sofrimento físico não era o objeto do sofrimento, da angústia de Jesus, mas sim a questão do momento em que ele estivesse na cruz, em que os pecados da humanidade estivesse sobre ele, o momento crucial em que haveria o rompimento da comunhão do Pai com o Filho. É por isso que em Marcos, aqui no capítulo 14, né, ele retrata esse detalhe aqui no versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. Que hora? Justamente na crucificação, quando ele diz assim: estar consumado, né? Mas observe que um pouco antes ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? O momento em que toda a terra ficou triste, o céu entristeceu, tudo escureceu, e quando ele expirou, entregando a sua vida por todos nós, o véu rasgou-se de alto a baixo. Então era o momento, esse foi o momento que Jesus não queria passar. O momento em que, do rompimento da comunhão dele para com o Pai. O evangelista Lucas, no capítulo 22, como eu li aqui anteriormente, ele vai colocar esse detalhe de que o Pai enviou um anjo para confortar a Jesus. Observe que o momento era muito difícil, o ambiente era terrível. Por quê? Porque era a hora de Satanás. Era a hora das trevas. Como Jesus disse, este é o momento do príncipe deste mundo. Ou seja, todo o ambiente estava contrário. Jesus sentindo uma pressão muito grande, terrivelmente, ele sentiu-se pavor, ele angustiou-se. Por isso que ele disse, a minha alma está triste. Primeiro, por que ele disse que a alma dele estaria triste? Ora, se ele veio para salvar a humanidade e ele nos amou profundamente, por que ficaria triste para executar a obra? Não é, ele está retratando, ele diz que ele está expondo os seus sentimentos de que um momento crucial, aquele cálice, aquele momento que ele não queria passar, a cálice que ele não queria beber, ele teria que beber, mas em prol da humanidade. E o que é que levou Jesus a executar isso, a fazer isso, a negar a si mesmo, a submeter-se à vontade do Pai e ter de beber o cálice que ele não queria, ter de fazer algo que ele não desejaria,
o amor pela humanidade, o amor por todos os homens, o amor por todas as mulheres, o amor por todas as crianças, o amor por todos. É por isso que a salvação em Jesus, ela está exposta, colocada, ela é dada à humanidade gratuitamente, simplesmente porque o texto áureo de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então Jesus, após o anjo descer e o confortar, ele levanta-se e vai disposto a morrer por todos nós, né? Então este é o cálice que Jesus não queria beber, que era o rompimento da comunhão dele com o Pai por causa dos pecados que caíram sobre ele. Não foi a questão do sofrimento físico, porque do sofrimento físico ele veio, ele sabia que iria passar por isso, e como ele já tinha exposto aos seus discípulos que necessitaria que o Filho do Homem sofresse tudo isso, mas dentro do plano salvífico de Deus para salvar a humanidade, estava determinado que quem executasse passasse por um momento terrível, que era do rompimento da comunhão com o Pai, ou seja, o Filho não queria passar por esse momento, mas por conta do seu amor à humanidade, do seu amor por todos nós, ele executou essa grandiosa obra. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus assim vos abençoe.